Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Saudações, estimados telespectadores. Está no ar o Flash Informativo, edição de sexta-feira, dia 9 de junho de 2023, para o calendário gregoriano, e 20 de Dhul-Qa'ada de 1444 para o calendário de Hijra. Vamos às notas que marcaram a semana. A empresa Águas da Região Centro privou diversas unidades sanitárias em Quelimane o abastecimento da água potável. Em causa está uma dívida acumulada por diversas instituições estatais, avaliada em cerca de 52 milhões de meticais. Neste sentido, a empresa está a levar a cabo uma campanha de cobrança coerciva, o que culminou com o corte nos hospitais gerais e central de Quelimane, bem como em outras instituições sanitárias. Quem também ficou privado do precioso líquido é o gabinete do governador da Zambésia. O presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi, efetuou o lançamento da primeira pedra para a construção do novo edifício do Tribunal Supremo na cidade de Maputo. Avaliada em mais de 3,85 mil milhões de meticais, a infraestrutura será moderna e completamente financiada pelo governo de Moçambique. A construção da nova sede do Tribunal Supremo deverá durar 16 meses e terá 5 pisos. Filipe Nyusi diz que a nova sede vai dar mais dignidade e respeito à instituição. Desde o início desta semana, vários imigrantes moçambicanos na África do Sul estão a ser alvos de ataques xenófobos nos mercados informais de Soweto. Os comerciantes de nacionalidade moçambicana viram os seus produtos serem pilhados, ao mesmo tempo que eram insultados e expulsos daquele país. As vandalizações são perpetuadas por membros da Operação Dudula, um movimento de cidadãos sul-africanos que defende a expulsão de imigrantes ilegais daquele país. Dados do Ministério da Economia e Finanças indicam que o investimento público reduziu em 28% nos primeiros 3 meses deste ano, se comparado ao mesmo período que do ano passado. Em contrapartida, os salários fizeram a despesa pública aumentar, resultado da implementação da tabela salarial única. Só no primeiro trimestre, o Estado teve uma despesa de 105,8 mil milhões de meticais, contra cerca de 86 mil milhões do primeiro trimestre de 2022. Estudantes do Baitul Ilm, Maktab do Aeroporto e Masjid Taqwa representam Moçambique no concurso internacional de memorização do Coran de Lisboa. São ao todo 20 moçambicanos participando nas categorias de 3, 6, 15 e 30 juzes, entre os 83 concorrentes inscritos para a competição, que junta 21 países entre africanos, europeus, asiáticos e sul-americanos. O concurso internacional de memorização do Corão de Lisboa 2023 é resultado da organização conjunta da Fundação Islâmica de Palmela com a Comunidade Islâmica de Lisboa. O evento visa incentivar as pessoas a recitarem, memorizarem e compreenderem o Sagrado Livro. 7 pessoas estão desaparecidas e 42 mil em situação de risco depois da inundação provocada pela explosão da barragem de Nova Kakhovka na região de Kherson, no sul da Ucrânia. A explosão aconteceu em uma usina hidroelétrica, na qual o controle da área é alvo de disputa entre russos e ucranianos. Após a destruição da barragem, a água subiu a 3,5 metros, deixando 80 comunidades em zonas críticas. A fumaça de incêndios que atingem florestas no Canadá deixou parte dos Estados Unidos da América sob uma densa camada de cinzas, o que levou a cidade de Nova York a ser considerada o local com a pior qualidade de ar do mundo. Mais de 414 pontos de incêndio estão ativos no Canadá, sendo que cerca de 200 encontram-se fora do controle. As chamas já destruíram uma área equivalente a 35 mil km².
contaminados. Em diversas regiões dos Estados Unidos da América, o ar foi considerado prejudicial à saúde, de forma que todas as pessoas devem limitar o tempo que ficam expostas ao ar fora de casa. A Federação Internacional de Basquetebol comprometeu-se em apoiar Moçambique na construção de uma arena da bola ao cesto, no âmbito das suas ações de desenvolvimento da modalidade. A promessa foi feita pelo respectivo presidente, Amani Niang, no encontro que manteve com o presidente da República, Filipe Jacinto Inhosse. Niang está em Maputo para participar do congresso da FIBA África, que inicia nesta sexta-feira e que vai reeleger Aníbal Manav como presidente da entidade que gera o basquetebol africano. A pugilista Radi Graman e o seu treinador Lucas Sinoia são finalistas da 5ª edição dos prémios do Conselho Superior de Desportos de África, Zona 5, em resultado de terem vencido no país as categorias de Personalidade Esportiva do Ano e Treinador do Ano em 2022. Atletas, treinadores, jornalistas e equipas dos países membros que tiveram desempenhos desportivos de destaque concorrem aos prémios em 12 categorias. O evento deste ano decorre sob o lema Celebrando a Excelência, Inspirando a Inovação. A gala de premiação está marcada para 24 deste mês no vizinho Eswatini. Em termos de informação, estas foram as notas que marcaram a semana. Vamos a um breve intervalo, voltamos dentro de instantes para discutir os principais assuntos que deram de falar em diferentes círculos sociais. Até já. Estamos de volta para a segunda parte do Flash Informativo Análises. Nesta segunda parte do programa vamos discutir aqui os principais assuntos que deram de falar em diferentes círculos sociais. Falo do término do recenseamento eleitoral, estas contestações que foram feitas a posterior, os resultados também que foram alcançados com este recenseamento, que iniciou no dia 20 e terminou no dia 3, de 20 de abril a 3 de junho. Estivemos a acompanhar o recenseamento e falámos aqui também num dos nossos programas sobre as principais incidências deste processo. Hoje vamos procurar olhar os resultados e os depoimentos que surgem depois do término deste processo e principalmente os últimos dias, como ocorreram em Maputo, Cidade da Beira também. Houve aqui alguns focos de desentendimento, pessoas aglomeradas tentando recensear na última hora, mas principalmente aquilo que os partidos da oposição vêm dizendo nestes dias acerca deste mesmo processo. Vamos falar também, depois deste primeiro assunto, olharemos neste anúncio que foi feito pela Associação dos Médicos de Moçambique, este organismo apareceu e disse em público que as promessas que foram feitas pelo governo de Moçambique, particularmente pelo Ministério da Saúde, não foram cumpridas, daí que ameaçam uma nova greve e dentro de alguns instantes vão aqui anunciar em que moldes esta greve vai acontecer, quando também que vai iniciar esta mesma greve. Bom, isto acontece uns 5 dias depois de ter-se alcançado aqui um entendimento entre a Associação dos Profissionais de Saúde de Moçambique, esta outra entidade que terminou ou parou com a sua greve no último domingo, depois do Ministro da Saúde aceitar sentar para conversar com este mesmo organismo,
dada a situação que se vivia nos hospitais. E agora, dias depois, temos os médicos. Vamos tentar fazer uma leitura destes dois assuntos e perspectivar o que é que vai acontecer nos próximos dias. Primeiro, relativo ao processo eleitoral e também a situação sanitária de Moçambique. Para já, cumprimento Dionildo Tamel, este cientista político que habitualmente faz parte do nosso programa. Boa tarde, seja bem-vindo ao nosso programa. E, na sua opinião, qual é o assunto que merece destaque, fora estes dois que vamos analisar? Boa tarde. Hoje é dia 9 de junho, um dia muito importante para a história de Moçambique. Se partimos do pressuposto que, em termos de segurança, pela primeira vez Moçambique foi eleito para o Conselho membro não permanente das Nações Unidas. Moçambique ainda este ano aqui, no mês de março, presidiu este mesmo Conselho. Quer dizer que é um momento, na minha percepção, de fazermos uma reflexão muito interessante em relação, aliás, se fores a perceber, nos últimos tempos, Moçambique foi convidado para mediar o conflito da Ucrânia e a Rússia. E não obstante, o ministro exterior ou ministro de negócios estrangeiros da Ucrânia esteve aqui em Moçambique, e depois disto o ministro da Rússia de negócios estrangeiros ou ministro exterior da Rússia esteve cá. O que quer dizer que Moçambique está nos holofotes ao nível internacional em termos de segurança, está a ser muito cobiçado. Não é uma coisa que se faz a qualquer nação, mas uma coisa também, mesmo aliada a isto, podemos perceber que ao longo deste um ano, Moçambique está no Conselho de Segurança, foi notório o fechamento daquilo que o Roberto Dole chamaria que a democracia é um aspecto muito importante e que permite com que as pessoas possam participar, haja contestação, manifestação. Aqui em Moçambique, ao longo deste um ano que Moçambique é parte integrante do Conselho de Segurança, foi notório o fechamento das liberdades cívicas. As pessoas não puderam se manifestar, quer dizer que o Estado não permitiu um pouco disso. E é isto que me ocorre, mas isso não quer dizer que deixa de ser um aspecto positivo de refletirmos na nossa pequena proposta. Aliás, Moçambique é a nossa independência, ainda somos, em termos democráticos, ainda somos um país muito insignificante. Estamos a falar que vamos à metade de meio século. Tem países que já estão nessa trajetória já há muito tempo e ainda não conseguiram se eleger para o Conselho de Segurança não permanente. Exato. Esta foi a intervenção aqui do Dionildo Tamel, ele que traz como assunto de destaque esta integração de Moçambique no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Recebemos também Munib Fakir, técnico de Relações Internacionais, que habitualmente faz parte deste painel para analisar os assuntos que vêm marcando a semana em termos de notícias e não só, fatos que merecem destaque. Munib, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Seja bem-vindo ao nosso programa. Na sua opinião, qual é o assunto que merece destaque? Esta minha saudação, inclusive, a todos os superiores e internautas da nossa amada. Eleições da Guiné-Bissau, vitória da oposição, agora vamos vir com que líderes da administração do Mauro Sissoko vai cozir-se, como sabe, já havia um freguesia, por exemplo, em tudo que o PIGC, o engenheiro Carreira, que pode complicar ainda mais, sabe-se, durante muitos anos a Guiné-Bissau foi um estado fértil para discordas políticas que até culminaram com alguns golpes de Estado, porque vários partidos têm facções dentro das forças de segurança da Guiné-Bissau. Nós auguramos que esta vitória do PIGC consiga materializar aquilo que são os interesses do povo guinense, até porque num ano importante para a Guiné-Bissau, são 50 anos de independência da Guiné-Bissau, que serão assinaladas em setembro próximo. O que a Guiné-Bissau quer é ter estabilidade, o que a Guiné-Bissau precisa é que todos os guinenses que vivem em Bissau, Mafatá, os também estão na diáspora, possam contribuir para o desenvolvimento deste país. Exato. Estes são os assuntos de destaque. Vamos olhar os nossos escolhidos aqui para serem discutidos. Bom, Dionildo, tivemos o término do ressociamento eleitoral.
o SAI anunciou que 1,5 milhão de moçambicanos ficaram fora deste processo, não conseguiram recensear. A meta era de 9,8 milhões de moçambicanos, mas apenas 84,9% é que conseguiu recensear. O que quer dizer que 1,5 milhão de moçambicanos vai ficar fora das eleições autárquicas a 11 de outubro. Que leitura faz deste número, destes moçambicanos que não vão exercer o seu direito civil? Bem, acho que é uma série de interpretações que pode serem vistas em relação à questão que me coloca do número de pessoas que não recensearam, e neste caso concreto não poderão, logo a pior, não poderão participar do escrutínio do próximo dia 11 de outubro deste presente ano. Mas há uma outra coisa que pode também ser vista, tem que se fazer, acho que uma análise mais holística em relação a este processo eleitoral que decorreu mais ou menos de 45 dias. No sábado passado, o porta-voz da Comissão Nacional de Eleições, o Paulo Cunha, teria dito que não havia necessidade de prorrogação desse escrutínio por causa que as irregularidades constatadas elas não inibiam, são irregularidades normais. Entretanto, a própria RENAM, através do seu porta-voz na terça-feira, disse que havia uma necessidade de se anular, porque se não se anulasse podia marcar-se o processo eleitoral deste ano aqui de uma extremada violência. Aliás, pode-se constatar desses 80% ou 80% das pessoas que deveriam, que recensearam na autarquia na qual eu vivo, uma autarquia da Matola, mais de 200 mil pessoas não poderão participar, ficaram de fora. Essas são irregularidades que mostram claramente que havia uma necessidade com que um processo não fosse transparente. Se partimos de um pressuposto que o processo eleitoral não sendo transparente, mostrar essas irregularidades que nunca antes haviam acontecido, mostram que também o processo eleitoral ou o processo de eleições poderá mostrar evidentemente várias lacunas. O que quer dizer que estaremos num aspecto onde as eleições já pior e temos alguém que já sabe quem vai ganhar. E o que é pior, o que mais me intriga, naturalmente, é o fato de como que os atores políticos, os partidos políticos, neste caso concreto, a RENAM e o MDN, e a Frelimo, porque a Frelimo até foi o único partido que não mostrou-se algumas reclamações. A RENAM mostrou reclamações. Como que tem que fazer isso constantemente no fim? E depois isto faz com que as pessoas fiquem acostumadas que a RENAM é sempre a reclamar, tem que criar alternativas mais significativas e importantes para poder. E que eu penso para este processo é um processo muito viciado através de vários órgãos. A PGR também está envolvida. As instituições de órgãos eleitorais, neste caso concreto, a CNE e o STAI, são os piores. Todos nós vimos que este processo foi manchado por essas irregularidades. E que então, na minha percepção, havia uma necessidade que pudesse prolongar um pouco este processo para permitir com que as pessoas possam votar. Afinal de contas, até porque o presidente do MDN teria dito na sexta-feira da semana passada que havia necessidade de se fazer um voto coercivo, obrigatório, aquilo que tem ocorrido, por exemplo, no Brasil. No Brasil tem um voto obrigatório para tentar permitir. E para terminar, a maior parte dos eleitores que não puderam recensear, na minha percepção, me parece serem da RENAM e do próprio MDN, porque a Frelimo fez um trabalho, eu penso, estupendo. Aliás, é o único partido neste país que está instalado à escala nacional. Exato. Bom, Munip, temos estes números e o que aconteceu neste processo eleitoral é que nas zonas urbanas não conseguiu-se alcançar aquilo que era a meta
enquanto que nas zonas recônditas temos lá números acima daquilo que se esperava. O que é que isto significa? Será que as pessoas das zonas urbanas estão aqui a perder credibilidade nestes processos? Será que os tumultos que foram acontecendo é que influenciaram estes números ou simplesmente as pessoas decidiram não participar neste processo? Iqbal, os centros urbanos são centro de conhecimento e de indignação de uma nação. Este processo, da forma que ele eclodiu, deixou pessoas muito desapontadas com as instituições da administração eleitoral. Eu olho isto com preocupação, porque nós já estamos desde 1993 que Moçambique faz recenseamento, passam 30 anos. Nós, desde 1894, vamos a escrutínios eleitorais, vamos às eleições. Não está a fazer isto muito sentido, até porque temos que olhar para as eleições como o elemento mais expressivo da democracia. E a capacidade de mobilização na cidade é diferente. Não basta dizer para um indivíduo da cidade de Maputo, da Baía da Matola, vá recensear. Não basta. Agora, como é que eu posso explicar? Posso olhar para questões das zonas recônditas, uma situação no campo sociológico. É uma novidade. Lá eles até pensam que, não sendo obrigatório votar, para eles tem esta cariz de compulsório voto. Se tu não votares, passa assim, tu não vais ter emprego, tu não vais ter, o chefe quartelão diz que não vão ligar energia na sua casa, não vais ter acesso à água. Quer dizer, há aqui alguns elementos que passam com alguma facilidade em zonas distantes da cidade, que na cidade não. A massa crítica desta nação está nos centros urbanos, porque são pessoas que tiveram acesso à escola, têm acesso às universidades, às televisões. Isto, para mim, é que, na minha opinião, é que vai criar essa discrepância sobre o acesso. Mas é uma preocupação, Iqbal, mesmo para estas zonas que ultrapassaram a meta. É uma preocupação das irregularidades que nós vivemos. Eu não quero falar de partidos. Não acredito que nenhum partido tenha influenciado a esta má gestão dos órgãos da administração eleitoral. Mas não posso conceber como indivíduo desta nação e com mais de 10 mil dias de vida, aceitar que erros tenham sido cometidos, erros que em processos que nós já estamos a lidar com eles há 30 anos. Quer dizer, ou incompetência, ou houve uma má organização. O que é certo é que este foi o pior recenseamento eleitoral que nós já vivemos neste país. E eu auguro, honestamente falando, que no próximo ano, este é outro debate que vamos ter, no próximo ano, não acontecem as mesmas coisas que aconteceram agora. E Arnamo diz que estas irregularidades, estes resultados poderão causar violência no dia das eleições. Estamos aqui perante aquele debate habitual do partido da oposição sempre que estamos em processos de género. Não é bom que Arnamo diga isso, diferentemente daquilo que disse o meu colega do painel. Arnamo também é um partido de dimensão nacional, tem sedes em todos os 144 distritos deste país, tem delegações por... Agora, se são funcionários, não são, isto é uma outra coisa, mas existem lá, tem uma representação nacional. E Arnamo Manteiga não pode vir dizer isto. Não é bom para aguçar as pessoas. Há algumas ilicitudes que foram cometidas, mas que também tem que se assumir responsabilidade nos membros, nas pessoas que tinham que fiscalizar da parte da oposição, da RAM-MDE. Quer dizer, se estamos a dizer que há eleitores que saíram de zonas que não são urbanas para licenciar, onde é que estão? E nós também começamos a ver, há em zonas, por exemplo, nas Zambésia, na Nampula, onde algumas pessoas que tinham responsabilidade de fiscalizar, que vinham da RAM, reclamavam subsídio, alimentação. Quer dizer, nós quando vamos para estes processos, o que recebemos do Estado é para ter a nossa capacidade de mobilização e organização. Há coisas que aconteceram que é de uma má gestão e planificação dos partidos. Então, é um discurso descontextualizado. Arnamo nem pode. Este país já morreu-se muito neste país. O que nós queremos, nós não queremos. As eleições são um momento de festa e não podem criar violência.
Exato, Dionildo, caso seja anulado este processo, que consequências poderá trazer? Falamos a nível financeiro, social, até mesmo da nossa própria democracia, uma vez que o ciclo de governação já vai terminar e se adia-se ou anula-se esse processo, teríamos que recorrer ao novo processo. Que consequências isso poderia trazer para o nosso país? Eu não vejo de maneira alguma que o processo, eu tenho que ser claro que vai ser adiado. Quer dizer que os órgãos da administração eleitoral disseram que o porta-voz disse que não havia de maneira alguma no seu informe, no balanço do recenseamento eleitoral no sábado passado, que não havia necessidade, até as irregularidades, segundo os órgãos da administração eleitoral, neste caso a CNE e o STAI, disseram que são irregularidades normais que ocorrem num processo normalmente, não são irregularidades que podem levar, de certa forma, ao adiamento, à prorrogação ou anulação deste processo. Mas se isso ocorresse, se partimos dessa hipótese, de uma provável, que eu acredito mesmo, não sendo Deus, e acredito que não vai acontecer, mas ia mudar toda a configuração das eleições. Tens que o calendário das eleições, tens que mudar a data da campanha eleitoral, tens que mudar a data do dia da votação. Aliás, os candidatos têm mais ou menos são 15 dias de campanha, depois tens 2 dias mais ou menos de reflexão. Quer dizer que as eleições, em termos normais, poderão ocorrer a partir do dia até dia 9 de outubro. Os eleitores, a campanha para. As pessoas ficam e começam a pensar como as outras coisas poderão ocorrer. Não vejo. Mas isso ocorre, a única coisa que pode acontecer é mudar o calendário eleitoral, e isso influencia negativamente para o processo eleitoral do próximo ano, porque não é só uma questão de preparados para aquilo que vai acontecer, mas também no próximo ano temos eleições gerais, que terá as eleições provisórias e provavelmente as eleições distritais. Houve também este anúncio de mais uma greve por parte dos profissionais de saúde, neste caso os médicos. A Associação dos Médicos de Moçambique anunciou na última terça-feira que vai fazer mais uma greve devido ao não cumprimento das promessas por parte do governo. Munibe, que leitura faz deste anúncio, desta greve, dias depois de outro grupo de profissionais de saúde ter concordado em cessar com aquilo que era a sua manifestação devido a um suposto entendimento com o governo? E este grupo diz não, nós que fizemos as 2 primeiras greves, os nossos pedidos não foram atendidos. Pois bem, e isto até parece uma comédia. Parece que os profissionais, ao anunciar o regresso às atividades normais, os profissionais de saúde, vocês dizem isso, nós vamos anunciar, depois nós vamos anunciar para regressar, vocês vão anunciar a greve. Quer dizer, estamos aqui num ciclo vicioso que é preciso, quem de direito, resolver isto. É preciso criar as condições, apetrechar os nossos hospitais com recursos humanos de qualidade, mas também com todos os outros condimentos que fazem um sistema de saúde robusto. Eu estive lá no domingo, na maior unidade sanitária deste país, e eu vi um caos. Nunca tinha visto na minha vida muitos gestantes ali a apelar, umas até a chorar por cuidado de saúde. Estavam ali 2 enfermeiras para 60 e 70 gestantes. Eu acho que o governo também deverá ser responsável nesses acordos. Primeiro, esses acordos agora de resolução de qualquer demanda no Ministério da Saúde devia ser indireto, onde os órgãos de comunicação social estivessem. Não devíamos ter acordos à porta fechada, para não termos um dito por não dito. Quem vai pôr o guizo no gato? O governo também conhece das dificuldades que está a passar. Já os relatórios económicos dizem que este país, a nossa economia, vai ter um crescimento a retroceder. Se não há dinheiro que seja coerente, diga às pessoas que nós não conseguimos. Agora, prometer que depois da manhã vamos solucionar isto, amanhã vamos resolver isto, e não resolve, está a lidar com profissionais competentes, pessoas que estão nesta área há bastante tempo. Dionildo, esta greve que é anunciada
tem as mesmas bases que de outro grupo que decidiu cessar com a sua manifestação no último domingo. Em causa estão as condições de trabalho e também a questão da tabela salarial única que voltou a ser chamada. Este grupo diz que, primeiro, não foi cumprido o que foi acordado e também no último mês tiveram salários reduzidos. Mas a base parece ser esta, a questão da tabela salarial única. O que é que estamos a testemunhar aqui? Seja o que for, seja a tabela salarial única ou a questão de uma série de coisas que os profissionais de saúde estão a reclamar, mas uma coisa que então é muito complexada. Se por um lado, no domingo, houve um encontro entre profissionais todos, representantes ou presidente dos profissionais de saúde, que é diferente do presidente dos médicos. São dois campos diferentes, apesar de os médicos serem parte integrante dos profissionais de saúde, mas estamos a falar de acordos que são feitos de forma um pouco meio diferenciada. O Estado, neste caso concreto, está no mercado. Mas é preciso não esquecer um dado muito importante. Nós estamos num período eleitoral. Estando num período eleitoral, os profissionais de saúde sabem que se o Estado não ceder o governo, neste caso não o Estado, o governo não ceder, poderá ter algumas repercussões mais ou menos daqui em diante nas próximas eleições. E o governo, que é o governo da Frelimo, vai querer, evidentemente, ganhar as eleições ao nível autárquico, e principalmente a autarquia de Maputo. Deve saber que não é tão simples uma autarquia da cidade ser gerida pela oposição. Isso já seria uma sentença de morte para as próximas eleições. Mas o governo também pode fazer um trabalho um pouco maquiavélico para estes profissionais, porque o que tem feito ao longo do tempo. Eu continuo a dizer que os profissionais de saúde, neste caso concreto os enfermeiros e os médicos, quando fizeram esse curso, se esqueceram claramente de um compromisso que têm com a sociedade. Olha, o meu colega aqui disse que a maior parte das elites políticas, concretamente, porque isto depois é feito das elites políticas, as elites econômicas, ela não existe tanto que tal, porque é uma reprodução da política, o dinheiro que a gente tem neste país. Então eu prefiro dizer que nós só temos elites políticas. As elites políticas que têm um poder de compra, os seus filhos não só estudam em escolas privadas, mas também vão para clínicas privadas. Aliás, o que faz com que quem vai sofrer, evidentemente, são pessoas que vivem em bairros suburbanos. Os que saem da periferia para o espaço central, como disse a cunhada, viu um caso que ele viu, vão de facto sofrer, porque não têm poder de compra, não têm capacidade de comprar medicamentos, terá que ir para um hospital público. Quem de facto quem vai sofrer? Isso é igual àquela questão de que no mato, quando há discussões de elefantes, quem sofre é o capim. Mas também é igual quando os elefantes também fazem amor, e quem sofre é o capim. Neste caso concreto, quem sai mais a perder é o governo nessas discussões, mas mesmo quando eles entram em consenso, os que vão se beneficiar desses enfermeiros ou desses profissionais, não são todos profissionais de saúde, são as elites, são os indivíduos que ocupam cargos maior. Há enfermeiros que não sabem da existência desse conflito e que junta os profissionais, os médicos e o próprio governo. E me parece que os profissionais deviam ler o livro de Platão, a República. O Platão, Sócrates, numa conversa que Sócrates mantém, disse uma coisa muito interessante: quem deve, em verdade, fazer curso, quem tem que fazer medicina e quem tem que ser juiz, tem que ser pessoas que tenham padecido de uma doença e perceber que de facto é tão deficitário uma pessoa que não tem recursos para poder comprar. Nós vimos isso nas redes sociais, crianças não têm recursos para poder fazer isso. Então, ser médico e ser enfermeiro não se pode elitizar. O que está acontecendo aqui em Moçambique, esses profissionais querem se elitizar. Se você é elite, você quer ser um burguês. Então, se eles querem ser um burguês, que me parece que devem enverdar para outras profissões. Mas não estou a dizer que o governo não tenha culpa
por isso, mas claramente quem está a sofrer é a população. Exato, Munip. Há um ano que estamos nesta crise, nesta pressão de vai e vem, vamos dizer, de todo o sistema sanitário, porque são grupos diferentes, mas acabam afetando aquilo que é o povo moçambicano. Que trabalho precisa ser feito para encerrarmos essa matéria de uma única vez? É preciso que haja consciência coletiva. Infelizmente, em muitos setores neste país falta isto, a consciência coletiva. De que porque é que nós estudamos, porque é que nós nos formamos, para quem é que nós trabalhamos. Tudo isto é uma resposta individual que deve ser feita. O governo não tem uma varinha mágica para resolver essa situação. Aliás, muitos governos, sobretudo da África subsaariana, o que estamos a viver em Moçambique é copy-paste de muitas realidades africanas. Não podemos fugir à regra. Agora, é preciso que nós tenhamos esta consciência coletiva como Estado da importância. No tempo do presidente Samora Machel, a saúde e a educação estavam no topo da agenda do Estado. Estava no topo da agenda do Estado. Talvez não tínhamos muitos recursos como temos hoje, mas era agenda. O interesse público de um Estado, o interesse nacional de um Estado é feito com agendas. O topo, a saúde e a educação estiveram no topo da agenda. Não estou a dizer que os hospitais estavam melhores apetrechados, ou os médicos e enfermeiros recebiam bem, mas havia este comprometimento, o Estado, porque isto também é extremamente importante. A forma que o Estado lida. Olha como é que o Estado, por exemplo, o Poder Executivo acarinha o Poder Legislativo, os deputados, por exemplo, os magistrados. Porque, na verdade, esta é uma relação de ciúmes. Sente-se que os médicos, os profissionais de saúde, estão... Se nós tivéssemos, se os advogados também fossem da função pública, também teríamos advogados aqui com um bocadinho de ciúmes. É na ideia de que, por que nós somos enteados? Por que nós somos enteados? O Estado deverá criar políticas mais consensuais, sobretudo de remuneração, da tabela de salário única, não, mas a petrechar. Ontem o Presidente da República lançou a pedra para o Tribunal e na justificativa ele disse o quê? É que aquele edifício do tempo colonial e já não responde à demanda atual. Mas aquele edifício eu já entrei sem nenhuma publicidade. É luxuoso para a realidade do nosso país. Aquele edifício, por dentro, apresenta uma certa luxúria. Não estou a dizer que não devemos ter um outro Tribunal Supremo. Não estou a dizer um outro Tribunal Supremo ou da Procuradoria. Mas, se calhar, é prioritário hoje, numa situação que nós estamos a discutir, onde os médicos estão a discutir. Mas há um ponto que o colega também levanta que é extremamente importante. Quem faz medicina neste país? Quem faz medicina neste país? Podíamos dizer também, não só quem faz medicina neste país, quem faz direito neste país. E que depois da formação tem enquadramento. Eu acho que estamos a criar também um problema já do campo de sociologia, um problema social, que advém também de algum processo de integração. É que é um punhado. Muitos desses médicos estão aqui a reivindicar. Muitos deles que estão até a reivindicar. Estão no setor privado também. Estão nas unidades sanitárias públicas 1 ou 2 horas. Muito tempo eles passam lá no privado. Mas a questão de olharem para os outros setores que não são produtivos e as suas remunerações faustosas levam os médicos neste vai e vem que nada dignifica. Como Estado, agora temos que olhar consciência coletiva. Não nos dignifica. Exato. Muito obrigado pelas vossas análises. Terminamos desta forma o nosso programa, onde destacamos estes 2 assuntos. A questão dos médicos que ameaçam uma nova greve devido ao não cumprimento aqui do prometido por parte do governo e há esta chamada de atenção dos nossos painelistas aqui, que, por um lado, o governo deve atender aquilo que são as reclamações deste grupo, mas também os profissionais de saúde devem ser mais humanos nas suas ações, neste caso, mesmo neste processo de manifestação, devem atender o povo, porque sempre quem vai sofrer é o povo moçambicano. Mas também analisamos o processo de recenseamento eleitoral, que terminou no último dia 3, onde há ameaças por parte da oposição, há um pedido, uma exigência de anulamento deste recenseamento e também o porta-voz acabou dizendo que as situações todas que foram acontecendo podem culminar em violência no dia da votação, isto a 11 de outubro. Terminamos assim o programa de hoje. Queremos agradecer o estimado telespectador pela companhia. Foi um prazer trabalhar para si e até breve com mais análises.
Supermercado Julie. Para responder prontamente às novas exigências, com a ambição de servir mais e melhor, contamos com um novo espaço alargado, requintado e mais perto de si. O Supermercado Julie oferece os melhores produtos alimentares, produtos frescos, especiarias, produtos de higiene e limpeza, eletrodomésticos e muito mais. Estamos em Maputo, na Avenida Karl Marx, número 1639, esquina com Emília Dulce. A nova sucursal cita na Avenida de Moçambique, no complexo ZTC, no bairro do Zimpeto. Continuamos com os melhores preços e a melhor qualidade. Supermercado Julie, a despensa que a sua despensa não dispensa.